Bom dia a todos, tudo bem? Estamos iniciando hoje o tema, terminando essa semana, sexta-feira, né? Obviamente, estamos terminando, mas a família vai continuar, a Semana da Família, ou o mês, tem tantos textos, eu estava lendo textos sobre família, sobre filhos, e o tema de ontem foi filhos, né, que seguem exemplos, parte um, e hoje o tema é filhos seguem exemplos, parte 2. Mas estudando esse tema, passando o olho em vários outros versos, eu vi que há muita coisa para falar, tanto de pais, quanto de filhos, quanto de família. E aí nós vamos continuar com essa série Família, Bênção de Deus, na semana que vem também. Tá? Então não vai ser hoje somente o último dia. E eu queria convidar vocês a abrirem em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. E eu vou ler também Provérbios capítulo 22. Então eu vou ler alguns versos do capítulo 22 e alguns versos do capítulo 23 de Provérbios, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui para meditarmos um pouquinho da Tua palavra. Vamos falar de filhos que seguem exemplos e nos ajude a entender algumas coisas. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse ontem, todos nós somos filhos, certo? A gente veio ao mundo, nós somos filhos. Agora, que tipo de exemplo nós estamos seguindo? Aonde você foi criado, aonde você nasceu, quais foram os exemplos que governaram você? Governaram no sentido assim de que você copiou. A gente copia exemplos na escola, às vezes na sala de aula a gente vê um professor que a gente se identifica e a gente gosta da maneira dele. E se a gente for fazer alguma coisa que lembra o ser professor, você vai tentar seguir aqueles métodos. Você de repente vê um pai conversando com o filho e você pensa assim, poxa, eu não tenho isso, eu nunca tive isso na minha casa, quando eu tiver eu quero ser igual a A, igual a B. Às vezes a gente, aqueles que não têm família ainda, quando eu digo família, uma nova família, né, casados, às vezes são solteiros ainda, e vê um exemplo de um bom colega de trabalho, de um amigo, e gosta e admira, admira no sentido assim, poxa, eu queria ser assim, queria seguir isso. Agora, como é que nós estamos quando nós somos os próprios pais? Nós somos os pais e nós temos que dar o exemplo. Será que temos dado bons exemplos? Mesmo em momentos que você está aí agoniado, nervoso, você tem dado bom exemplo? Ou tenta se concentrar para dar um bom exemplo? Então eu quero ler um pouquinho de Provérbios 22. Na verdade vão ser 3 textos, 3 versos de Provérbios 22, e eu vou ler mais 3 de Provérbios capítulo 23, tá ok? São 6 textos então, 3 no capítulo 22, 3 no capítulo 23. Em Provérbios, não é só nesses 2 capítulos, existem muitos outros textos, e a gente, com certeza, durante a semana que vem, a gente vai falar um ou outro. Vou usar outros textos do Novo Testamento também, que fala de família, mas eu acho que vale a pena a gente gravar esses aqui, porque filhos seguem exemplos, sempre. Ontem a gente viu a história de Jesus, contando uma parábola de pai com 2 filhos, um que não fez a vontade do pai, e o outro que disse que não iria fazer, mas fez. O primeiro disse, até respondeu, né? A gente entende que se respondeu, respondeu positivamente, mas não foi. E o segundo já disse, não vou, mas pensando, refletindo, ponderando, foi. E quando ele foi, ele não foi simplesmente para o trabalho. Ele, no original ali diz, ele foi seguindo o exemplo do líder. Foi seguindo o seu pai. E é esse exemplo que a gente precisa deixar para os filhos. Que mesmo quando os filhos erram, como este filho, mesmo quando há coisas erradas,
o filho pensa, pondera e volta. Sabe, queridos, mesmo a gente tendo os bons exemplos, a gente pode falhar, a gente pode errar. E é nessa hora que a gente precisa ponderar, se arrepender, voltar. Aquela palavra arrepender que eu li ontem, literalmente era pensando em alguém, naquilo que alguém falou, naquilo que alguém deixou. Então, muito provavelmente, quando o filho se arrependeu, ele ficou pensando naquilo que o pai tinha falado para ele. Com amor, com carinho, convidado para trabalhar na vinha. E realmente, quando a gente pensa no arrependimento, se é relativo a relacionamentos familiares, muitas vezes a gente se arrepende de uma palavra que a gente falou, né? Brigou com a esposa, falou com o filho, e aí você pensa, pondera, fecha os olhos e fica assim, eu errei. E é esse arrependimento que precisa estar no nosso coração, tá? Então eu quero ler Provérbios 22, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a meditarmos na Tua palavra, a entendermos um pouquinho sobre isso. E nesses dois capítulos de Provérbios, mais uma vez, nós estamos orando a Ti para a nossa compreensão. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só o que diz no capítulo 22, verso 1. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Se tem um legado que o pai tem que deixar para o filho, ou para os filhos, ou para a família, é que um bom nome vale mais do que muitas riquezas. A gente corre atrás de recursos, a gente trabalha para ter recursos, a gente corre atrás para deixar coisas para a família. Não é assim? Eu faço isso, eu acho que você também faz. No entanto, mais do que riquezas é um bom nome. Porque um nome ruim, queridos, é horrível. E note que hoje as pessoas não estão tão preocupadas com o nome, mas no passado estavam. Então, de todos os legados, o primeiro legado de um pai, de uma mãe, para um filho ou filha é um bom nome. Você precisa deixar um bom nome. O pai precisa deixar um bom nome para o filho. E para isso, o pai precisa ser um exemplo de bom nome. Porque os filhos vão seguir o exemplo dos pais. E note que muitas vezes os defeitos de caráter que hoje nós temos é por causa de erros dos nossos pais, que a gente cresceu vendo, e mesmo a gente achando errado, a gente acaba repetindo. Então, cuidado. Normalmente um filho que enxerga um pai que maltrata a esposa, que maltrata filho, que maltrata isso, ele vai maltratar quando ele for pai, quando ele for o chefe da família. Ele vai ter, vai fazer terapia, pode ser, mas vai ajudar muito. Mas ele precisa, quando ele conhece o Senhor, aí o Senhor ajuda a transformar. Mas se ele não conhecer o Senhor, ó, ele vai repetir. Marido que abandona a esposa, que, sabe, trai, e os filhos sabem e tal, e a mãe perdoa e trai de novo, bate e tal. Pode ter certeza que os filhos vão fazer a mesma coisa. Um dia desses, né, já tem tempo, conversando com uma jovem, que ela dizia que o menino, o namorado dela, batia na mãe. Falei, meu Deus, ele vai bater em você. Não, ele disse para mim que nunca vai bater. E você acreditou? Então, se ele batia na mãe, provavelmente ele via o pai bater na mãe. E ela falou, ela ficou espantada, o pai era muito violento, ele batia na mãe e aí o filho agora que bate. É o exemplo. E ele vai bater em você, falei para ela. Não se preocupe, ele vai bater em você. E ela disse, não, não vai não, vai ser diferente. Não vai ser diferente, mas as pessoas insistem, né? Querem insistir, querem seguir. Aí eu disse assim, provavelmente você quer insistir neste relacionamento, porque você deve ver em casa o seu pai batendo na sua mãe.
Ela regalou os olhos para mim. Como é que o senhor sabe? Não, eu não sei. Você. Você está namorando com um menino que já bate na mãe. Ele vai bater em você. E você diz que não, porque com você vai ser diferente. Como é que você aceita viver assim? Se eu já estou dizendo que ele vai, você diz que não. Tá, então eu falei, só tem um jeito. Você deve viver numa casa em que seu pai bate na sua mãe e o seu pai diz para sua mãe sempre que ele vai mudar. E ela disse, mas é isso mesmo. Então, ou você quebra isso, ou você apenas vai fazer parte das estatísticas da que aparece na televisão das mulheres que são violentadas ou que apanham do marido. Infelizmente. E ela insistiu, ela disse, não, comigo vai ser diferente. Tá bom. Todas falam a mesma coisa. Sabe, queridos, filhos seguem exemplo, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Segundo texto, verso 6, é um texto muito conhecido quem é evangélico, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse texto não quer dizer que você ensinou seu filho na igreja, ele nunca vai sair, porque a gente vê pais que ensinam filhos e que os filhos foram. Eu conheço muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão tristes hoje, porque não veem seus filhos mais no caminho do Senhor. E se entristecem e falam, pastor, eu errei, eu errei, eu errei. Sabe? E dói o coração desses, eu vejo a dor no coração desses homens. Mas o texto, no original, quer dizer algo a mais. Ele quer dizer o seguinte, ensina a criança, agora, pequeno, no caminho do Senhor, no caminho que deve andar, que quando ele for velho, ele vai se lembrar e vai voltar. Dá um sentido diferente, não dá, queridos? Você já viu que isso acontece nos dias de hoje? Pais que já morreram, eu faço velório, vejo filhos que estavam no mundo, e depois, muitas vezes, depois da morte do pai, os filhos, quando já estão mais velhos, fazem o quê? Voltam. Porque o texto está dizendo isso. O texto não está dizendo que uma vez que eu coloquei meu filho na igreja, ele não vai sair. Ele é adventista, não sai mais. Ele é da Assembleia, não sai mais. Ele é batista, não sai mais. Ele é católico, não sai mais. Não. O texto não está me dizendo isso, apesar de muitas vezes a gente entender assim. Não, ensina a criança na igrejinha, lá, no caso da igreja católica, faz a primeira comunhão, que nunca vai sair da igreja. No caso da igreja evangélica, vai fazer o batismo e não vai sair mais. Mas aí sai. E aí vem a agonia dos pais. Sabe? Mas o texto está dizendo que se você ensinou a criança, pode ter certeza, mesmo seus filhos no caminho errado, no mundo, fazendo coisas erradas, eles não esquecem do caminho da verdade. Não esquecem. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar em algum momento. Por isso, você pai, você mãe, ore. Porque filhos seguem exemplos. Talvez hoje os seus filhos possam estar seguindo exemplos errados. As más companhias corrompem os bons costumes e talvez você, um amigo do seu filho ou uma amiga da sua filha perverteu o coração deles. E eles saíram da igreja, saíram do caminho do Senhor. No entanto, se você buscar ao Senhor aquilo, quantos jovens que eu já conversei que não estão mais na igreja, eles falam assim, pastor, eu me lembro dos ensinamentos da minha mãe, do meu pai. Uma vez eu estava indo numa reunião, e nessa van, todo mundo sabia que eu era pastor, estava no Rio ainda, e eu estava indo numa reunião de conselho. E tinha muita gente ali. Eram evangélicos, eram das suas igrejas, e tinha gente que não era de lugar nenhum, mas eram pessoas de bem, sabe? Não eram assaltantes, assassinos, pessoas de bem, mas só que não frequentavam a igreja. E eu estava na van e aí vieram conversar comigo. Essas pessoas falaram assim, pastor, a gente se lembra quando a gente fazia parte do clube dos desbravadores. Eu falei, vocês já foram desbravadores? Quem não sabe, desbravador é como se fossem escoteiros, tá?
Mas, apesar dos escoteiros apenas ensinarem aí hierarquia, acampamento, no Clube dos Desbravadores, além de a gente fazer isso, a gente também ensina o temor do Senhor. E eu falei, ó, sabe, quando eu vejo aquelas crianças uniformizadas no 7 de setembro, aquilo mexe no meu coração. E eu falei, não está na hora de você voltar ao Senhor? Não está na hora de você frequentar aos caminhos do Senhor? E aquelas pessoas ficavam com lágrimas nos olhos. O texto está dizendo, ensina, ensina. Porque quando for velho, às vezes já sem pai, já sem mãe, às vezes já deu burradas na vida. Às vezes eu estou falando para alguém que é esse que já deu burrada na vida, mas que foi ensinado, mas está pensando em voltar porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Então não se esqueça. Eu estou vendo que o tempo está indo. Eu ia ler o capítulo 23, mas eu vou ler no outro dia, ou eu vou terminar no capítulo 22 mesmo. 3 textos apenas. Primeiro texto, deixe um bom nome. Um bom nome é mais valioso do que a herança. Segundo, ensina quando pequeno. Mas pastor, meu filho já é grande, eu conheci o evangelho agora, como é que eu vou fazer? Ore. Eu não deixei bons nomes, eu já vi grandes homens convertidos, chorando, porque sabiam que quando eram pais, foram maus exemplos. Uma vez eu vi um senhor chorando. E desconcerta. Você vê uma mulher chorando é uma coisa, mas você vê um homem chorando, desconcerta outro homem. E aí você fica se chorando, falando assim, pastor, eu fui um pai mau. E ele teve vários casamentos, e no último casamento ele tentava educar as filhas no temor do Senhor, mas ele contou, quando eu vivia no mundo eu era muito ruim, não queria nada. E eu engravidava as mulheres, e eu tenho filhos desse relacionamento, e eu não sei deles, eu não sei se esses meus filhos vão se perder. E chorava. Talvez você seja um pai assim e está me ouvindo. E eu disse para ele o seguinte, ore ao Senhor, peça perdão a Deus. Fale, Senhor, eu conheci o teu evangelho depois. A minha vida foi ruim. Eu fui perverso no meu primeiro casamento. E fui falando para ele, fale assim. E fale, mas Senhor, se o Senhor puder, eu não sei quem são meus filhos. Ele falou assim, eu nem sei quem são. Que eu já conversei, nem sabia. Sabia que tinha, mas não conhecia. Outro, sabia, mas os filhos não queriam nada. E eu falei, ore, sabe? Ore. E fale, Senhor, se o Senhor pode salvá-los, salva. Porque eu fui um fracasso. E me perdoe também. E eu termino lendo o verso 15. A estultícia, está na minha versão, seria a falta de bom senso, está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina ou o castigo a afastará dela, ou a manterá distante. Pastor, mas só vai falar de vara em pleno século XXI? Sim. Mas você não precisa usar a vara como os nossos pais usavam, né? Nem a vara propriamente dita. Você pode deixar de castigo, você pode retirar algumas coisas. Se você entender, se você, pai, sabe usar a vara, porque os pais no passado usavam. Se eles sabiam usar é outra história, mas usavam. E estamos aqui vivos. Não estou dizendo para você usar, mas estou dizendo o seguinte, que a falta de bom senso está ligada no coração da criança. A criança faz coisas que você olha assim, mas por que fez isso? Você não pode fazer isso. Olha, a gente adulto, quando a gente vê algo de errado, a gente pode até fazer, mas a gente faz escondido, a gente não faz na cara dos outros. A criança, se vê alguma coisa de errado, ela ouviu alguém, vai copiar alguém e copia na hora imprópria. Fala alguma coisa que pode ser imprópria na hora, na conversa, os adultos estão conversando e a criança fala alguma coisa. E aí você vai fazer o quê? Vai só usar a vara, vai usar o texto na maneira que você entende. Tem que usar a vara, porque aí ela vai escapar da falta de bom senso. Tenha sabedoria.
tenha sabedoria. Corrija. Use a vara propriamente dito em último caso. Nós usamos aqui em casa, mas em último caso. E eu quero terminar, eu falei que ia ser 3 textos, né? Eu quero ler mais um só. No próprio capítulo 22, verso 28. Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Provérbios 22, 28. Esses marcos antigos, é lógico, primeiramente, os marcos é de um terreno, né? Marco, já viu gente brigando porque foi mexido o tamanho do terreno, o terreno era até lá, mas de repente cresceu. Mas pense agora, remover os marcos antigos no sentido mais de sabedoria. De alguma coisa que seu pai ensinou, sua mãe ensinou, seu avô ensinou, e você está retirando como verdade e você está esquecendo como verdade. Pense nisso. Não remova esses marcos. A palavra de Deus é o marco mais antigo. Não remova este marco. Mesmo que a sociedade diga que é para fazer diferente. Feche seus olhos mais uma vez e vamos fazer a palavra final. Bondoso Deus, Pai querido, nos ajude, Senhor, a darmos um bom nome, mais do que riquezas para a nossa família, a ensinar os nossos filhos no temor do Senhor, e eu mesmo permanecer no temor do Senhor, para que a gente, mesmo quando envelhecer, não se esqueça das suas orientações. Se faltarmos bom senso, nos ajude, Pai, a corrigirmos isso. E aos filhos que faltam bom senso, dê sabedoria aos pais, para que eles possam corrigir com sabedoria, para que, através disso, eles livrem seus filhos da falta de bom senso. E também, Senhor, nos ajude a não removermos os marcos antigos. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.